Mesmo sem registros de casos de febre amarela em Jacareí, a imunização contra a doença foi antecipada. A vacinação preventiva está priorizando os bairros da zona rural, onde a proximidade com áreas de mata é maior. Mas as 3 mortes confirmadas este ano no estado aumentaram a preocupação dos moradores que estão lotando os postos de saúde em busca da vacina. No último fim de semana, a Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou a distribuição das doses, que vai ser ampliada em todos os municípios paulistas a partir de fevereiro. O bairro Igarapés, em Jacareí, é o primeiro a receber a campanha especial de vacinação contra a febre amarela. E o tamanho da fila é o mesmo da preocupação com a notícia das mortes registradas no estado, provocadas pela doença. Então tem que tomar a vacina mesmo. Vamos todo mundo tomar vacina. Agora eu tô com meus netos aí, só um deles que não tomou, então eu vim trazer para tomar. Nós moramos na área rural aqui. E na área rural é que está havendo o surto, né? Eu, meu esposo, minha sobrinha, todo mundo vai tomar. Preocupado e muito. É perigoso, né? Desde outubro, o surto da febre amarela matou 13 pessoas no estado de São Paulo. 3 mortes foram confirmadas na região de Mairiporã, onde macacos também morreram infectados pelo vírus. Para prevenir novos casos da doença em humanos, o governo paulista decidiu ampliar a vacinação para todo o estado. Mas em Jacareí, a campanha foi antecipada. Segundo o diretor de Vigilância à Saúde, a cidade está na rota direta do vírus. Por isso, a estratégia é de sair na frente. Os vírus estão no corpo dos macacos e dos mosquitos que os acompanham, mas isso no interior da mata. Então, basta você olhar com imagens de satélite aonde estão esses corredores ecológicos, essas matas por onde esses macacos circulam, e daí você consegue fazer a previsão de por onde eles vão passar. Essa é a tendência que tem acontecido nos últimos meses. De modo que, junto com o Estado, nós nos adiantamos, prevendo que haverá circulação do vírus através de deslocamento de macacos na região de Garatá, na região de Jacareí. Então, tanto o município de Garatá quanto de Jacareí, nos adiantamos e estamos vacinando as pessoas dessa zona rural. Nas cidades como Jacareí, onde não há risco de contaminação, é aplicada a dose fracionada, que vale por 9 anos. Elisângela acordou cedo e, junto com a filha, colocou a ida ao posto de saúde como primeiro compromisso do dia. Dá medo, né? Porque temos vários terrenos vazios, com várias lavas do lado da minha casa, e eu coloquei em prioridade. Enquanto o governo do estado planeja a vacinação em massa, que começa agora em fevereiro, Jacareí está prestes a completar 1 mês de campanha. A meta é vacinar toda a população da cidade, mas neste primeiro momento, somente os moradores da zona rural e dos bairros do entorno serão vacinados. Cerca de 80 mil doses foram disponibilizadas para esse público. O mosquito hemagogos é o transmissor da febre amarela silvestre. No meio urbano, o vetor passa a ser o Aedes aegypti. Os macacos infectados não passam a doença para o homem, mas as mortes dos primatas servem de alerta para as regiões consideradas de risco. Por isso, pessoas que vivem perto de matas devem tomar a vacina, mas não há motivos para pânico. A população rural, que é quem vai ter contato, né? Os macacos não transitam pelo centro da cidade, eles se limitam às matas, assim como os mosquitos que transmitem. Postos estarão abertos para atender a população rural. Não tem sentido o pessoal da cidade ir para lá, porque nos próximos dias já haverá esse encaminhamento para as zonas urbanas também. A vacinação no bairro Igarapés vai de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Benedito e o sobrinho não perderam tempo e já foram imunizados. Tem que dar prioridade, né? As crianças para a gente também, né? A gente não sabe que a gente que mora num lugar desse aqui, a gente fica sempre na mata, pescando, essas coisas. Então é importante, né? Cuidar da saúde em primeiro lugar. É importante ressaltar que a vacina contra a febre amarela já faz parte do calendário nacional de vacinação. A primeira dose deve ser aplicada aos 9 meses ou aos 6 meses em caso de surto ou viagem para áreas de risco. E o reforço é aplicado aos 4 anos de idade. Portanto, essa vacinação anunciada pela Secretaria de Saúde do Estado vale para as pessoas que nunca tomaram a vacina.
Mas nem todo mundo está apto a receber essa imunização. E para esclarecer essas dúvidas, aqui no estúdio, o médico clínico geral, Owney Fontes. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Boa noite. Boa noite, Otávio, boa noite, Rose. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente viu essa correria aí, né? O pessoal indo para o posto de saúde lá em Jacareí, mas tem contraindicação ou todo mundo pode tomar? Realmente existem contraindicações. As crianças, por exemplo, apenas aquelas que já passaram os 9 meses de idade é que devem tomá-la. E as pessoas também idosas, acima dos 60 anos, têm que ser avaliada a relação custo-benefício, e aquelas pessoas ou transplantadas, ou que têm doenças crônicas, ou câncer, ou doenças que debilitam muito. Esses casos devem ser avaliados por um médico, e esse médico vai avaliar se efetivamente vale a pena ou não vaciná-las. E no caso das gestantes, doutor, é recomendado? Em princípio, não é recomendável, porém, há casos em que uma gestante, por exemplo, vai se expor numa área de risco. Esse caso tem que ser avaliado também por um médico, ele vai ver o que é mais interessante, ou submetê-la ao risco da febre amarela ou submetê-la ao risco da vacinação. São casos assim pontuais, mas em princípio as gestantes devem evitar. Outro aspecto também, Rose, aquelas mulheres que estão amamentando, já tiveram filhos, elas devem evitar também tomar a vacina até os 6 meses da criança, porque você sabe que boa parte do que a mulher ela ingere ou sofre em aplicação de medicamentos passa pelas glândulas mamárias para a criança. Agora, se ela efetivamente tiver que tomar, ela deve ficar 30 dias sem amamentar a sua criança. Agora, doutora, a gente viu ali, né, uma movimentação em Jacareí, né? Muita fila, porque as pessoas ficam preocupadas, né, até com os casos de morte, enfim. Agora, quais são os sintomas, né? Pode ser confundido com outra doença, a febre amarela? Como é que dá para diagnosticar? Realmente pode confundir. Os sintomas básicos são uma febre com calafrios, dor de cabeça, uma dor assim, muscular generalizada, uma dinamia, uma falta de disposição, náuseas, vômitos. E numa fase assim mais avançada, quando complica, aquele amarelão, a chamada icterícia, a pessoa fica com o corpo amarelo, daí o nome é febre amarela, né? Porém, ela pode ser confundida, principalmente com hepatites. E nós sabemos que existem muitos casos de hepatite. No Rio agora está havendo uma epidemia numa comunidade lá de hepatite A. Pode ser confundido com a hepatite, com a leptospirose, que é a famosa doença dos ratos, que ocorre nas enchentes. Então, são duas doenças que normalmente confundem muito com a febre amarela. Inclusive, eu cito um caso até de alguns anos atrás, aquele médico muito conhecido, o Dr. Drauzio Varela, ele, numa entrevista, ele relatou que ele viajou para o norte do país, onde existe endemicamente a febre amarela, e não se vacinou. E quando voltou, ele teve sintomas, achou que estava com hepatite, e no fim era a febre amarela. Felizmente se recuperou, porque é preciso que se diga, grande parte das pessoas se recuperam. Apenas de 20% a 40% dos que contraem a febre amarela complicam e eventualmente podem ir a óbito. Certo. Quem já tomou essa vacina para ir por uma viagem internacional ou porque morou numa região endêmica, no caso, não precisa se preocupar, né? Porque a vacina ela tem um prazo de validade bem longo, né? Exatamente. Inclusive, até há pouco tempo atrás, era obrigado a retomar a vacina 10 anos após. Agora não. A Organização Mundial de Saúde recomenda que tomou uma vez, se tomou a dose total, porque agora vai ser fracionada, né? Essa fracionada deve ser tomada novamente. Mas a vacina, quando não é fracionada, não precisa tomar mais. A imunidade ocorre para a vida inteira. Doutor, rapidamente para a gente encerrar, prevenção nesse caso. A melhor prevenção é, primeiro, não viajar para a área de risco, a não ser quando absolutamente necessário. Parques. Exatamente, evitar parques, evitar áreas onde existe assim, vegetação, porque o risco existe aí. E nós sabemos que desde 1940, há mais de 70 anos, não existe mais a febre amarela urbana. Então é só silvestre. Então evitar contato com a natureza. Uso de repelente principalmente. Também, exatamente, Rose. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, Rose. Otávio, obrigado, boa doutor. noite. Boa noite. Depois do intervalo, de olho no prazo, começou hoje o calendário de pagamento do IPVA. Quem optou pela cota única precisa ficar esperto com a data de vencimento para não perder o desconto.
E ainda, estádio do Joaquinzão fica às escuras mais uma vez. Partida entre Taubaté e Palmeiras chegou a ser paralisada 2 vezes devido à falta de energia. Hora certa para você, 7 horas e 12 minutos. O Band Cidade está de volta em instantes.